Olá, turminha do quarto ano. Tudo bom, meus amores, com vocês? Como vocês estão? Hoje, a nossa primeira aula vai ser de história, tá certo? Peguem comigo o livro de vocês de história. Vamos lá? Muito bem. Vocês vão abrir o livro de história de vocês na página 30, tá certo? Onde nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses. Como foi essa chegada, o que aconteceu, quais os nomes foi dado à nossa terra, tá certo? Vamos acompanhar comigo a leitura? Vamos lá, conto com vocês. A chegada dos portugueses. O rei de Portugal, Dom Manuel, gravem o nome. Como era o nome do rei de Portugal? Dom Manuel. O Venturoso ordenou a Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias. Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Como as viagens pelo Atlântico era muito demorada, a expedição de Cabral chegou ao Brasil, afastando-se da rota estabelecida por Vasco da Gama, no dia 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem. Então, o que foi que aconteceu? Do rei de Portugal, Dom Manuel, deu uma ordem para Pedro Álvares Cabral, né, isso, viajar, partindo, né, de Lisboa, né, isso, para procurar aonde a nossa terra Brasil, né, isso. E essa viagem foi uma viagem bem demorada, na qual foram quantos dias? 44 dias de viagem. E eles chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, não é isso? Vamos lá. A primeira exploração do litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral, que seguiu paralelamente a costa em direção norte, procurando um porto onde os navios ficassem abrigados. No dia 24 de abril, eles desembarcaram no local escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro, isso mesmo. Atualmente, Bahia Cabralha, no estado da Bahia. Os habitantes da terra, a quem chamaram de índios. Todos os registros da viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal, o escrivão da esquadra. Como era o nome do escrivão? Pedro Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, os nossos índios. Então, após dada, né, a ordem de Dom Manuel, né, isso, a Pedro Álvares Cabral, sair à procura, né, isso, da nossa terra, que hoje se chama Brasil. Foi uma viagem na qual foram 44 dias, né, isso, onde eles procuravam, né, isso, uma boa terra. Então, depois dessa viagem, eles encontraram, né, um litoral, onde eles procuraram um local para abrigar os barcos, né, isso. E durante toda essa viagem, existia uma pessoa, um escrivão, que escrevia, né, isso, toda a caminhada da viagem para poder apresentar ao rei de Portugal, que se chamava, né, isso? Pero Vaz de Caminha. Muito bem. Vamos lá continuar. E uma surpresa, né? Ao chegar, né, isso no litoral, eles encontraram os habitantes da terra. Quem eram os habitantes da terra? Os índios. Muito bem. Vamos continuar. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil,
em ação de graça pelo descobrimento no ilhéu da coroa vermelha. Então, junto também da esquadra, né, desse grupo de pessoas que estavam à procura da terra, existia um sacerdote, na qual foi o sacerdote que realizou a primeira missa após chegar no litoral, não é isso? E nós temos também aqui falando sobre o Tratado de Tordesilhas. Vamos ler um pouquinho. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas e passaram a competir pelo domínio na terra. Para organizar essa disputa, evitando guerras, foi feito um acordo entre os reis desses dois países, chamado de Tratado de Tordesilhas. Então, quando você ouvir falar sobre Tratado de Tordesilhas, quer dizer que foi um acordo entre os dois reis. Observe que, pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano de Tordesilhas, linha imaginária que divide a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental, tá certo? Vocês vão terminar de ler todo esse conteúdo, onde fala, né, da chegada dos portugueses, quando eles partiram, como eles partiram, quem eles encontraram, né? Isso, sobre esse acordo que eles fizeram entre os dois reis. E nós temos também na página 31 sobre os nossos nomes. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Quando chegou aqui, Cabral chamou o território de Terra de Vera Cruz. Esse foi o primeiro nome dado por Cabral. Porém, Caminha escreveu as cartas ao rei, chamando a terra de Ilha de Vera Cruz, pois a tripulação acreditava que essas terras eram uma ilha que separava Portugal das Índias. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveriam manter o comércio adquirindo as especiarias. Então, o que quer dizer? Vamos lá. Quando, né, foi dada a ordem, né, do rei de Portugal para poder eles saírem à descoberta da terra, então, quando eles chegaram, apesar da viagem ter sido longa, de 44 dias, né, eles tiveram vários descobertos, onde eles viram conhecer o litoral, né, isso, e ao chegar na terra, eles conheceram os primeiros habitantes, que eram os índios, né, isso. No período dessa viagem, teve que haver um acordo entre os reis, que é o chamado de Tratado de Tordesilhas, não é isso? E também, após a chegada, teve os nomes que foi dado, né? Até chegar hoje os nomes que nós temos da nossa terra Brasil, ele passou por vários nomes, recebeu vários nomes. E qual o nome que vocês acham mais interessante? O que foi dado no passado ou o nome que nós temos hoje? Então, eu gostaria que vocês lessem o conteúdo, tá bom? Completo da página 30 e da página 31. Se caso vocês quiserem se aprofundar mais, façam uma pesquisa mais a fundo em outros livros ou até mesmo na internet. E vocês realizem para mim a atividade da página 31 e da página 32, tá certo? Vocês vão dar uma pausazinha no vídeo, vão realizar a leitura, tá certo? E vão voltar comigo para fazer a nossa correção, tá certo? E aí, meus amores, realizaram a leitura? Fizeram mais pesquisa ou apenas leram o mesmo conteúdo do livro? Qual foi o nome que vocês acharam mais interessante que foi dado à nossa terra Brasil até chegar ao nome que ela tem hoje? Muito bem. Agora vamos acompanhar comigo a nossa correção? Vamos lá. Página 31. Primeira questão. Observe o mapa e faça o que se pede. A. Pinte de vermelho o local para onde partiu a esquadra de Cabral. Pintaram? Muito bem. O B. Cubra o percurso feito por Cabral para chegar ao Brasil.
Muito bem. A C. Pinte de verde o local onde desembarcou a expedição de Cabral e escreva o nome do estado onde ele se localiza. Escreveram? Bahia, não é isso? Segunda questão. Complete o quadro de acordo com os principais fatos das grandes navegações. Aí temos a data, 9 de março de 1500 e 22 de abril de 1500. E os fatos do dia 9 de março? Pedro Álvares Cabral partiu para as Índias. 22 de abril, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Não é isso? Vamos para a terceira questão. Sobre a viagem de Cabral, responda a questão abaixo. Quem foi o narrador dos fatos ao rei de Portugal? Isso mesmo, Pero Vaz de Caminha. Quarta questão, o que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem? Ele escreveu sobre os acontecimentos e fez comentários sobre os primeiros habitantes, que eram os índios. Quinta questão, dado o mapa abaixo, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e à Espanha. Marcaram? Muito bem. Sexta questão, quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quanto e por que isso aconteceu? Quem foi? Foi Frei Henrique Soares de Coimbra, não é isso? No dia 26 de abril de 1500, em ação de graças pelo descobrimento do Brasil. Sétima questão. Qual o nome que nossos primeiros habitantes deram ao Brasil? E o que significa? Qual foi? Os primeiros habitantes deram ao Brasil o nome de Pindorama, não é isso? Que significava Terra das Palmeiras. Oitava questão. Explique a razão do nome Brasil. Vamos lá? Com o passar dos anos, a madeira pau-brasil passou a ser uma matéria-prima de grande valor. Dela se podia extrair uma tintura forte, cor de brasa. Por isso, em 1503, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Nona questão. Encontre no diagrama os nomes que os portugueses deram à nossa terra. Quais foram? Vocês encontraram? Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e a que nós chamamos hoje Brasil. Décima e última questão. Por que Cabral não ficou no Brasil? Porque o objetivo final dele, né, era de chegar a Portugal, chegar às Índias para comercializar as especiarias, não é isso? Muito bem, meus amores. Vocês gostaram do conteúdo de hoje? Do nome que foi escolhido a nossa terra? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Tchau e até a nossa próxima aula.